Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos estudar as operações com frações para você nunca mais errar. Bora comigo descobrir. Antes de começar, queria pedir o seu like, se inscreva também no canal para não perder nenhum vídeo. A gente trouxe aqui a adição e subtração para começar com as operações e observem que os denominadores são iguais nessas duas primeiras, porque a gente só pode adicionar ou subtrair frações quando os denominadores são iguais. Ou seja, o inteiro precisa estar dividido na mesma quantidade de partes iguais para você poder fazer uma operação com as frações. Então, eu tenho aqui as frações 3 sétimos e 2 sétimos e eu quero adicionar. Fiz aqui o inteiro, 2 inteiros, dividi em 7 partes. O primeiro inteiro eu vou representar a primeira fração, 3 sétimos. Então, das 7 partes em que ele foi dividido, a gente vai selecionar 3. E o segundo inteiro, 2 sétimos. Então, das 7 partes, eu vou selecionar 2. Como o meu inteiro está dividido em partes iguais, os dois estão divididos em 7 partes, eu consigo transferir essas duas partes do segundo inteiro aqui para essa, já que elas têm o mesmo tamanho. E aí, juntar para determinar a soma das frações. Então, o que a gente percebe quando a gente soma a fração? Quando eu transferi essas duas partes para cá, o meu inteiro não mudou de tamanho, ele continuou sendo dividido em 7 partes. Portanto, na resposta, o meu denominador continua sendo 7. O que mudou foi as partes selecionadas, as partes pintadas. Antes eu tinha 3, agora eu vou ter 5. Então, 3 mais 2, que é 5. Portanto, não se esqueça, o denominador da fração nunca muda, ele já é igual. A minha fração já está dividida em 7 partes, ela vai continuar. Então, você vai repetir o denominador e fazer a operação com o numerador. Independente de ser adição ou subtração, a regra é a mesma. Então, aqui o meu inteiro foi dividido em 9 partes em cada uma das frações. Mesmo que eu faça subtração, ele continua dividido em 9 partes, e aí eu só faço a operação aqui com os numeradores. Então, 5 menos 3, que é 2. Então, essa regrinha vale quando os denominadores são iguais, mas pode acontecer de eles serem diferentes, e daí a gente vai ver o que precisa ser feito. Próximo exemplo que a gente colocou aqui é 3 quartos mais 2 quintos. Vou fazer também com um desenho para facilitar o entendimento e depois eu vou explicar a regrinha. Então, aqui para a primeira fração, 3 quartos, eu fiz um inteiro, dividi em 4 partes e vou selecionar 3. No segundo desenho, meu segundo inteiro, ele foi dividido em 5 partes e eu vou selecionar 2. E observem que o inteiro é do mesmo tamanho, né? Eu preciso fazer dessa forma no desenho, senão eu não consigo compreender a regra. Então, eu vou pintar aqui 2 partes para representar 2 quintos. Então, não consigo somar essas duas frações porque elas estão divididas em partes diferentes. Cada parte do meu inteiro é de um tamanho diferente, então eu não posso adicionar. E se fosse uma subtração, eu também não poderia subtrair. O que a gente faz, então? Qual que é a regra? Redividir cada um desses desenhos, desses inteiros, de forma que eles fiquem divididos em partes de mesmo tamanho. Uma dica seria pensar no produto aqui entre o 4 e o 5, ou num múltiplo comum entre o 4 e o 5, um número que está tanto na tabuada do 4 quanto na do 5, que seria o 20. 4 vezes 5 é 20. Então, se eu conseguir redividir os meus inteiros em 20 partes, as partes vão ter o mesmo tamanho. O que a gente faz aqui? Só transfere a divisão. O meu primeiro inteiro estava dividido em 5, então eu vou transferir essa divisão para esse daqui. E o segundo inteiro, que estava dividido em 5 partes, eu vou transferir a divisão anterior em 4 partes para ele. Então, agora eu tenho 2 inteiros divididos em 20 partes. E também tenho novas frações representadas. Então, agora eu tenho, ao invés de 3 quartos, eu vou ter 15 vinteavos. Aqui, ao invés de 2 quintos, eu vou ter 8 vinteavos. E agora eu tenho duas frações com denominadores iguais, então eu posso adicionar elas. Mas a gente vai pensar numa regra, não tem como toda vez que eu for fazer esse cálculo eu ficar fazendo o desenho. Então, qual seria a regra aqui? O que a gente fez aqui no denominador? Era 4, eu transformei em 20 porque eu redividi cada parte do 1 quarto em 5 partes. Então, eu precisei multiplicar esse meu denominador por 5 para poder obter essa fração aqui, que a gente chama de fração equivalente. Então, eu tive que multiplicar por 5. Só que como é a fração inteira, não tem como eu multiplicar só o denominador por 5, eu tenho que multiplicar o numerador também.
Nessa daqui, que estava dividida em 5 partes, eu redividi cada parte em 4, eu precisei, então, multiplicar por 4 o meu denominador e o numerador também, consequentemente. Que regra, então, a gente pode tirar dessa análise aqui? O denominador dessa fração aqui é 5 e eu precisei multiplicar a primeira fração por 5 para obter uma equivalente. O denominador dessa fração é 4 e eu precisei multiplicar por 4 essa fração para chegar em uma equivalente e ter os denominadores iguais. Então, você pode simplesmente multiplicar cada fração pelo denominador da fração que está do lado. Quando você fizer isso, você já vai obter denominadores iguais e daí sim você pode fazer a operação com as frações. Denominadores iguais, agora eu posso somar. Repete o denominador, é a mesma regra do exemplo anterior, repete o denominador e soma os numeradores, então 23 20avos. Se a gente juntar os quadradinhos pintados da primeira fração com os da segunda, vai dar exatamente 23 quadradinhos. E aqui no segundo exemplo é a subtração, a regra, se a gente fosse fazer o desenho seria a mesma, então um desenho dividido em 2 partes, o outro dividido em 5, e iria transferir uma divisão para outra. Mas eu vou só aplicar a regra aqui do denominador. Então, a primeira fração tem denominador 2. Eu vou multiplicar essa fração inteira por 2. A segunda fração tem denominador 5, então eu vou multiplicar essa fração inteira por 5. Isso me garante que os denominadores serão iguais e daí eu vou poder fazer o meu cálculo. Então, multiplico todo mundo por 5. 1 vezes 5, que é 5, e 2 vezes 5, que é 10. 2 vezes 2, 4. 5 vezes 2, 10. Agora sim, denominadores iguais, eu posso resolver. Repete o denominador e 5 menos 4, que é 1. Então, reforçando, eu nunca posso fazer operação com frações que têm denominadores diferentes, adição e subtração. Mas eu posso deixar os denominadores iguais para daí resolver a adição e a subtração, como aqui nesses exemplos. Próximo exemplo é de multiplicação de frações. Então, colocamos aqui 2/3 multiplicado por 5/8. Eu vou começar fazendo no desenho para vocês entenderem como que funciona, depois eu explico a regrinha. Então, eu já fiz aqui o meu inteiro dividido em 3 partes, que é o denominador da primeira fração, e eu vou selecionar 2 partes, porque são 2/3. Como eu quero multiplicar por 5/8, eu vou redividir aqui o meu desenho em 8 partes. E aí, vou selecionar dessas 8 partes, 5 partes. Então, 1, 2, 3, 4, 5. O resultado da multiplicação são as partes que estão pintadas das duas cores, tanto de vermelho quanto de verde. E o denominador vai ser o total de partes em que o inteiro ficou dividido. Então, se a gente for contar aqui, a gente tem pintadas de duas cores 10 partes, e no total a gente tem 3 por 8, 24. Então, qual que é a regrinha da multiplicação, que é a mais simples de todas? Multiplicar em linha os números. Então, numerador multiplica com numerador, denominador com denominador. 2 vezes 5, 10, 3 vezes 8, 24. Então, essa é a regrinha para a multiplicação. Aqui nesse exemplo, a gente tem um número inteiro multiplicado por uma fração. E ele foi colocado aqui de propósito, porque às vezes a pessoa vai resolver e se confunde achando que esse 2 tem que multiplicar todo mundo aqui da fração. E, na verdade, o 2, ele é um número inteiro, mas ele também pode ser uma fração, basta que eu coloque o 1 como denominador. E daí eu aplico a regrinha que eu apliquei aqui. O 2 multiplica só com o 7 e o 1 que está aqui no denominador, que multiplica pelo 9. Então, vai ficar 2 vezes 7, 14, e 1 vezes 9, que é 9. Então, sempre que multiplicar for um número inteiro, ele multiplica somente o numerador e não multiplica todo mundo. Agora, vamos fazer algumas operações de divisão entre frações. Eu vou começar aqui pelo último exemplo, quando a gente tem uma fração dividida por um número inteiro, que aqui no caso 1/5 divididos por 3. Então, eu vou mostrar aqui no desenho para a gente entender como que funciona a divisão e aí vou explicar a regrinha. Então, a gente tem aqui 1/5 divididos por 3, eu já fiz o inteiro dividido em 5 partes e eu vou pintar uma parte, né, para representar 1/5. Como a gente está dividindo por 3, então eu vou dividir
eu teria que dividir somente esse 1/5 em 3 partes. Mas como é uma fração, ela precisa sempre estar dividida em partes iguais. Eu não posso dividir somente a parte que está pintada da minha fração, eu tenho que dividir ela toda. Então, se eu tivesse só essa parte, 1/5 dividido em 3 partes, uma delas seria a minha resposta, né? Uma parte, eu peguei 1/5 e dividi em 3. Então, uma parte seria a minha resposta. Então, o numerador da minha fração final teria que ser 1. Só que eu preciso dividir a minha fração inteira. Então, o meu denominador agora vai virar 15. O que a gente observa aqui, então? Então, a gente tem que pensar em uma regra para resolver essa divisão. E a gente pode pensar na multiplicação, porque 5 vezes 3 daria 15. Então, a regra para resolver uma divisão entre frações é, na verdade, fazer uma multiplicação pelo número inverso. Então, eu faria 1/5 multiplicado pelo 3 invertido. O 3 é um número inteiro. Para ele virar uma fração, você coloca o 1 aqui no denominador. E aí, você vai aplicar a fração inversa, então, 1 sobre 3. Só invertir aqui o numerador com o denominador. E multiplica normal, como a gente fez nos exemplos anteriores de multiplicação. 1 vezes 1, que é 1, 5 vezes 3, 15. Então, a regra para divisão é, repete a primeira fração, e a segunda você inverte, multiplicando as duas frações obtidas. Vamos aplicar aqui no primeiro exemplo. Então, vou repetir a primeira, multiplicar e inverter a segunda. Então, era 5/8, vai ficar 8/5. E aí, vou multiplicar normalmente. 2 vezes 8, 16. E 3 vezes 5, 15. No segundo exemplo, repete a primeira, multiplica e inverte a segunda. 5 sobre 1. Lembrando que o número inteiro multiplica somente pelo de cima, porque ele é uma fração com denominador 1. Então, 2 vezes 5, 10, e 1 vezes 1, que seria 1. Tanto faz eu escrever 10 sobre 1 ou 10, dá na mesma. Então, é isso no vídeo de hoje. Se gostaram deste conteúdo, assistam os outros vídeos do canal. Obrigada e até a próxima!